Tratamentos para unha encravada. Devido ao grande sucesso do vídeo 1 sobre unha encravada ou onicocriptose, eu decidi trazer para vocês este segundo vídeo sobre este tema. Se você quer conhecer os tratamentos, se você tem uma unha encravada ou conhece alguém que sofre com unhas encravadas, e certamente você conhece, fique até o final desse vídeo. A onicocriptose ou unha encravada gera muito desconforto, muita dor para quem tem. E o seu manejo, por conta disso, é bastante desafiador, mas não necessariamente cirúrgico. Existem técnicas, existem formas de nós diminuirmos esse desconforto, manejarmos essa dor, essa inflamação, para conseguirmos então abordar essa unha que está ali entrando nas estruturas mais profundas e causando tanto desconforto para as pessoas. Bem, isso não necessariamente tem que ser feito com remédios orais. Eu, por exemplo, costumo manejar antes da avaliação a inflamação, a dor desse paciente, seja com laser, às vezes com cimento cirúrgico, quando exige uma intervenção um pouco maior. E os pacientes respondem muito bem ao laser. Em geral, antes de fazer a avaliação, de explorar essa unha, eu sempre faço uma aplicação de laser em doses que são recomendadas para manejo de inflamação e dor, e todos os pacientes, após a aplicação do laser, a resposta é sempre, quando eu então apalpo o local novamente e pergunto se melhorou, eles se surpreendem, porque já não existe mais dor no local. Sim, o laser é muito efetivo para controlar dor, para controlar processos inflamatórios e não só nos dedos, ao redor das unhas, para qualquer tipo de tecido. Podemos manejar dores musculares, articulares, enfim, mas isso é assunto para um outro vídeo. Esse manejo é bastante simples, claro, tem suas contraindicações, mas são muito poucas, a maioria da população pode sim receber a dose de laser, e é um manejo que não é invasivo, não exige medicamentos orais, não exige um tratamento prolongado. É algo que eu consigo aplicar na hora e já fazer o procedimento na sequência para diminuir o desconforto que esse paciente está sentindo. Em casos de inflamações maiores, na presença de granulomas, é possível fazer a aplicação do cimento cirúrgico. E aí o paciente passa ali 24 horas, 48 horas com o cimento cirúrgico, depois nós retiramos, esse granuloma já cessou, a inflamação está completamente controlada, e aí a gente consegue abordar essa onicocriptose, essa unha encravada com muita tranquilidade, sem gerar tanto desconforto para o paciente. Claro, vocês devem estar imaginando que eu vou falar aqui de cantoplastia, que é um dos procedimentos mais conhecidos e mais divulgados para resolver onicocriptoses. Bem, não necessariamente. A cantoplastia, sim, ela tem indicação. Não é qualquer caso que nós vamos conseguir manejar de forma mais simples sem uma intervenção cirúrgica. Existem casos que, claro, só serão resolvidos com uma cantoplastia. Porém, em muitas situações, e eu diria na grande maioria das situações, nós conseguimos resolver em consultório sem esta abordagem cirúrgica. Se essa dor, se esse desconforto, essa unha encravada, estiver sendo gerada por uma espícula, e a espícula é aquele cantinho que é formado quando existe um corte errado das unhas, principalmente quando a gente tenta tirar aquela lateralzinha que começou a incomodar. Ali eu gero uma ponta, que nós chamamos de espícula. Portanto, a retirada dessa espícula, que é chamada de espiculaectomia, pode ser feita, é indicada quando existe uma espícula no local que está gerando desconforto. Mas nem todas as vezes nós temos que remover a espícula. Isso depende muito de uma avaliação individual. O quanto isso vai ser benéfico para o paciente ou o quanto remover essa espícula só vai me gerar um outro problema futuramente no crescimento desta unha.
Essa abordagem, a espiculectomia, sim, existem várias técnicas para que seja realizado esse procedimento e existem técnicas indolores. Eu consigo sim remover esse cantinho da unha usando a técnica correta sem causar ainda mais desconforto para esse paciente. Mas e quando não é indicada a espiculectomia? Bem, existem situações de pacientes ou com comorbidades em que o crescimento errado ali de uma nova espícula vai me gerar ainda mais problema, ou se de repente eu tiver um trauma durante esse procedimento por ser um paciente diabético, hipertenso, enfim, inúmeras condições, eu acabo tendo uma dificuldade enorme de cicatrização após. E aí, a melhor indicação não é a retirada dessa espícula, e sim a proteção com algum aparato ou de silicone ou com um anteparo para que eu permita o crescimento dessa unha sem novos traumas. Eu protejo essa pele que ela está ali empurrando e causando esse desconforto, protejo essa espícula para que ela não aprofunde mais na pele, crio ali um espaço permitindo que essa unha cresça sem gerar mais desconforto para esse paciente. Bem, também existe a situação de desconforto e de, teoricamente, uma unha encravada que não é gerado por uma espícula, nem pelo formato da unha, e sim por excesso de pele. A onicofose, que é o excesso de pele ao redor da unha, ela também gera muito desconforto. Principalmente porque ela se acumula por muito tempo, ela queratiniza, ou seja, acaba ficando muito rígida, e aí sim, você tem a sensação de uma unha entrando no vale ungueal. E realmente a sensação é idêntica à onicocriptose, à unha encravada, mas se trata apenas de um excesso de pele. E essa situação é muito facilmente resolvida com a remoção deste excesso de pele. E aí você dá conforto para esse paciente, ele para de sentir dor, você resolve a inflamação desse local de forma bastante simples, desde que eu saiba o que eu estou fazendo e adote a técnica correta. Não é incomum pacientes me procurarem após diversas abordagens por podólogos, enfim, por outros profissionais dessa área que sempre removeram a lateral das unhas, sem prestar atenção que aquele local simplesmente precisava de uma retirada do excesso de pele. E a retirada com controle, a retirada periódica faz com que não haja mais esse acúmulo de pele. E aí o paciente deixa de ter inflamação e deixa de ter esse desconforto constante com uma abordagem muito simples, mas que exige o entendimento, o conhecimento de anatomia e fisiologia da pele e dos seus anexos, para que eu entenda o que é que realmente está acontecendo neste local. E existe também o formato da unha, que acaba gerando essa situação de onicocriptose. A unha, ela acaba desenvolvendo, crescendo num formato tão afunilado, tão curvo, com uma curvatura tão acentuada, que ela vai estrangular as estruturas abaixo. E isso, é claro, vai causar um desconforto, uma dor extrema nesse paciente, porque a nossa pele vai nos avisar de que tem algo errado acontecendo. É claro, ela está sendo estrangulada por essa unha. E aí, a abordagem não necessariamente vai exigir uma retirada da lateral da unha, nem sempre eu vou ter uma espícula ali, e o que vai resolver de fato essa situação é a correção desse formato da unha, a correção desse trajeto em que ela cresce. E isso é possível também com técnicas, com tecnologias que nós conseguimos fazer com que essa unha retorne ao seu formato mais plano. Os brackets, as fibras de memória, elas conseguem fazer essa correção, trazer essa curvatura para uma curvatura menos plana e dessa forma a unha para de estrangular, de apertar as estruturas que estão abaixo dela, o que faz com que esse paciente deixe de ter dor, deixe de ter inflamação naquele local.
Mas então, se esse paciente tem uma unha muito curva, é só eu ir lá e colocar a fibra de memória ou os brackets com o fio metálico e tá tudo certo. Nem sempre é tão simples assim. Essas unhas muito curvas, antes que eu consiga corrigir essa curvatura, eu preciso avaliar se ali não há um excesso de pele para ser removido, se eu tenho espaço para que essa curvatura seja corrigida, para que essa unha seja planificada. O mais comum, o que nós mais encontramos na clínica, são unhas extremamente curvas e que esse espaço entre a unha e a pele, esse vale ungueal, é muito pequeno, é muito apertado. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar o espaço, ou seja, afastar essa pele dessa unha, tornar esse vale maior para que essa unha possa sim vir planificando. Se eu não fizer isto antes de tentar corrigir o formato dessa unha, ela vai continuar empurrando essa pele e gerando muito desconforto para esse paciente. Mas e como é que a gente faz isso? Como que eu vou aumentar o espaço entre a unha e a pele? Eu posso fazer uma esparadrapagem que vai gerar bastante conforto para esse paciente. Eu posso criar ali, às vezes na sequência, ou às vezes de imediato, um anteparo que vai separar essa pele, vai criar esse espaço e permitir que essa unha venha crescendo e posteriormente seja corrigida, porque ali, agora sim, eu já tenho espaço para que ela seja mais plana e não venha empurrando o que eu tenho ali de pele e de estruturas subjacentes. Como que eu sei qual que vai ser a técnica utilizada? O que eu preciso fazer em cada momento? Bem, você precisa procurar um especialista. O especialista vai avaliar todas essas condições, todas essas situações e individualizar o seu tratamento. Não é porque a sua vizinha fez uma cantoplastia que você também tem indicação de cantoplastia. Não é porque o seu colega de trabalho resolveu essa situação apenas com um bracket e um fio metálico que a sua situação é idêntica e vai ser resolvida da mesma forma. A unha encravada não deve ser tratada por igual para todos os pacientes. Cada paciente deve ser avaliado individualmente por essas inúmeras condições que podem estar associadas e causando uma unha encravada. Portanto, procure um podiatra para que ele possa fazer uma avaliação completa, não só da sua unha encravada, mas da sua condição como um todo. Seus hábitos de vida diários, o seu pé, o formato do seu pé, a forma que você anda, porque tudo isso influencia em como as suas unhas vão se comportar. E se você pensou, bem, a minha manicure pode ver isso para mim e resolver essa situação. Não, essas profissionais, elas são sim habilitadas e muito bem habilitadas para cuidar do embelezamento das unhas. Mas o tratamento clínico, o tratamento das podopatologias é restrito aos profissionais especialistas dessa área. Portanto, se você tem qualquer condição que te incomoda, que te causa dor, que atrapalha a sua vida, as suas atividades, procure um profissional podiatra. E ele vai poder certamente te indicar o melhor tratamento para a sua condição de forma individualizada e específica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar dessas informações. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Aproveite e me siga nas minhas redes sociais. E nós nos vemos no próximo vídeo.